nessa edição do Jornal da Univates. Vacina da febre amarela é indispensável para quem vai viajar. Animais de estimação, saiba como cuidar deles na época mais quente do ano. 2 matérias na retrospectiva, 5ª semana acadêmica do CGO da Univates e ainda 3º seminário do programa Vida Mais Viva Sem Álcool. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, 2ª edição, está no ar. Boa noite. A Prefeitura de Lajeado inicia uma sindicância para averiguar possíveis irregularidades no contrato firmado com a empresa que presta serviços de recolhimento de lixo e coleta seletiva. A investigação vai verificar o andamento da prestação do serviço desde a assinatura do contrato. Segundo uma advogada da Prefeitura, a sindicância se trata de ação interna de cautela do município para dar transparência aos serviços prestados. Quem está planejando viajar nos próximos meses deve se prevenir contra a febre amarela. A recomendação do Ministério da Saúde é de que o turista se vacine com no mínimo 10 dias de antecedência. A partir desse mês, todo o Rio Grande do Sul foi considerado área de recomendação para a febre amarela, incluindo o litoral. Em Lajeado, a ideia é manter 95% da população vacinada. A gente não tem o vírus circulando no estado do Rio Grande do Sul, mas esta recomendação de vacinação para prevenção. Hoje, se as pessoas forem viajar, principalmente para os estados do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, áreas da região Norte, existe uma preocupação maior, sim, quanto à imunização. A pessoa deve fazer a vacina, preferencialmente 10 dias antes da viagem. Uma doença causada por vírus e transmitida por vetores. Hoje, a gente só tem, os casos que a gente tem de febre amarela, todas elas são através do ciclo selvagem. Ou seja, pessoas que frequentaram áreas de mata, áreas onde havia o ciclo silvestre da doença, né? Transmitido pelo mosquito hemagogos e o mosquito sabetes, né? Que a partir do momento que os mosquitos são contaminados, eles acabam transmitindo para o homem. A febre amarela pode ser confundida com outras doenças e até por viroses. O primeiro sintoma é febre alta e pode evoluir para um quadro mais grave. A localização preferida do vírus é o fígado, então ela acaba evoluindo para um quadro hepático, né? A pessoa começa a ficar ictérica, amarelada e pode evoluir para quadros de sangramento, uma situação mais grave. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, uma única dose da aplicação é suficiente para a pessoa ficar imunizada pelo resto da vida. A pessoa que em algum momento da vida já realizou uma aplicação da vacina da febre amarela não precisa fazer outra, não precisa preocupação de repetir o esquema. A vacina ela está disponível em todas as unidades de saúde aqui do município de Lajeado. Hoje nós temos 9 salas de vacina aplicando a vacina da febre amarela. Está disponível para a população, precisando levar apenas um documento e a carteira de vacinação. A vacina está disponível para crianças a partir de 9 meses até pessoas com 59 anos. Pessoas acima de 60 anos também devem se vacinar, mas só depois de passar por avaliação médica. Para se habilitar ao parcelamento do IPVA, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até amanhã. As 2 subsequentes vão ser em fevereiro até o dia 28 e março até o dia 29. Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira. E a seguir, os cuidados com os animais de estimação no verão. Nós já voltamos. Os municípios têm até abril de 2019 para elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, que garante acesso a verbas federais. Entre as 38 cidades do Vale do Taquari, apenas Lajeado, Estrela, Taquari, Teutônia, Arroio do Meio e Encantado têm hoje a obrigação legal de ter esse plano. Isso porque os municípios contam com 20 mil ou mais habitantes. A exigência passou a valer após promulgação da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012.
Um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que 45% dos brasileiros admitem não fazer um controle efetivo do próprio orçamento. Entre os que fazem uma administração precária do orçamento, 21% confiam na própria memória para gerir os recursos financeiros. Os que controlam de fato os gastos somam 55% dos consumidores, sendo o caderno de anotações, a planilha Excel e aplicativos de celular as práticas mais adotadas. Não são só os humanos que sofrem com o calor durante o verão. Os animais domésticos também precisam de cuidados especiais na época mais quente do ano. Junto com as altas temperaturas, vem a preocupação com o bem-estar dos animais de estimação. Alterações na rotina podem garantir a saúde de cães e gatos. Segundo essa médica veterinária, no verão é comum a proliferação de pulgas. Por isso, a tosa deve ser mais frequente. Em relação aos cuidados com os banhos, né? O pelo também é bom a gente cuidar para não deixar úmido. Quem vai levar o animalzinho para tomar banho na praia, cuidar para não deixar úmido depois desse banho, cuidar sempre os ouvidinhos para não ter problema de otite. Quando o cãozinho vai passear na rua, né, às vezes a gente anda calçado e eles não andam calçados. Então a gente esquece que a temperatura do asfalto, né, ela é elevada, então pode queimar o coxim do cão. Então é bom ter cuidado em relação a isso, né? Levar num gramado, né, um ambiente sombreado. Ao contrário dos humanos, os cães não baixam a temperatura corporal através da transpiração, mas sim pela frequência respiratória. É interessante também ter cuidado em relação a isso, não deixar eles passar muito calor, que eles fazem um esforço maior para respirar e eles anatomicamente eles têm essa dificuldade de aumentar a frequência respiratória. Então tem que ter um cuidado maior sim com os braquicefálicos, no caso seria o pug, bulldog, boxer, o shih tzu, né? Essas raças que têm o focinho um pouco mais achatado. Cães e gatos têm a pele sensível aos raios solares. No verão, problemas de pele como câncer podem se desenvolver com mais facilidade. O uso do protetor solar é indispensável. Dá para passar na região do focinho, né, que é uma região desprotegida, né, uma região desprovida de pelo. As regiões que são providas de pelo acabam tendo a proteção do próprio pelo, mas as regiões inguinais, né, ou mesmo no rosto de algumas raças, tem raça que tem um pouco de calvície também, então essas regiões é bom a gente passar protetor solar, principalmente os animais que têm a pele clara. Para quem quer viajar e levar o animal de estimação junto, a médica dá dicas de como ter um passeio tranquilo. É interessante ter cuidado com aqueles animais que têm enjoo de movimento, para procurar um veterinário para orientar um medicamento, para não ter enjoo do movimento. Né? Tem também a questão dos animaizinhos irem solto dentro do carro, né? Tem que ter esse cuidado de usar cinto de segurança ou então utilizar as caixinhas mesmo de transporte, né? Para que, até em relação ao cão também, de não ficar solto, uma freada, ele pode vir a se machucar, ou mesmo fiscalização. A gente sabe que não pode levar, né, o animal solto dentro do carro. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, divulgou o 7º relatório de balneabilidade das praias gaúchas. Conforme o boletim, caiu de 7 para 6 o número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Nesse verão, a FEPAM monitora 79 balneários de 40 municípios do litoral norte, médio e sul e das regiões hidrográficas do Guaíba e do Uruguai. Os resultados das análises da qualidade da água vão ser divulgados no site do projeto Balneabilidade nas sextas-feiras até o dia 2 de março. As coletas e análises são feitas pela FEPAM e pela Corsan. E no próximo bloco, na retrospectiva, você vai ver como foi a 5ª semana acadêmica do CGO da Univates. Nós já voltamos. Um levantamento inédito da 3ª Coordenadoria Regional de Educação indica que pelo menos 507 estudantes da rede pública estadual do Vale do Taquari foram aprovados em vestibulares para esse ano. No ano passado, 2.092 jovens estavam matriculados em 42 escolas de ensino médio da região. 24% deles devem ingressar em universidades. Na primeira matéria de retrospectiva de hoje, vamos te mostrar que no ano passado teve a 5ª semana acadêmica do Centro de Gestão Organizacional, o CGO da Univates. O primeiro palestrante foi Juarez Valduga, que falou sobre a expansão da Casa Valduga.
Com descontração, o presidente do grupo Família Valduga abriu a semana do CGO. Além de falar sobre o crescimento da empresa, contou sua trajetória pessoal e familiar. Ele lembrou da persistência que teve durante os momentos difíceis do negócio e, por meio de histórias, incentivou os estudantes presentes a não deixar as oportunidades passarem. O primeiro vinhos que eu comecei a fazer a praça em Bento Gonçalves com uma Kombi velha que meu pai tinha, furava os pneus. Ida a Porto Alegre também, o primeiro caminho a Porto Alegre. Eu ia vender onde ninguém vendia, nas periferias. Hoje, vilas, como é que se chamam? Onde que ninguém vendia, meus barzinhos, sabe? Uma história que começa há um bom tempo, relação com a uva que vem desde quando era criança. Mas a base era muito bom. O meu vinho de garrafão era o mais vendido em Bento Gonçalves. Se tornamos líder de venda de Bento Gonçalves. O dobro do segundo lugar de preço do segundo. Tinha uma coisa que ninguém fazia. Até os final dos anos 90, talvez eu fui o único vinícola a fazer. Eu quase não tinha dinheiro para comprar o açúcar para fazer o café, menos para pôr no vinho. Então eu fazia vinho seco, 100% natural. Quando começou, tudo era mais tocável. Hoje, as tecnologias têm auxiliado na produção dos produtos. Tanto que os vinhos espumantes da empresa são reconhecidos internacionalmente. Os espumantes, por exemplo, estão entre os 10 melhores pelo 8º ano consecutivo. E eu fui a primeira vinícola, pessoal, a criar o enoturismo no Brasil. Tu sabe por que eu criei o enoturismo no Brasil? Eu queria tirar o chiqueiro que estava cheirando perto da vinícola. E aí eu tive que convencer meu pai para fazer a posada. A programação da Semana Acadêmica do CGO segue até quinta-feira. Hoje tem palestra com o comunicador Luciano Potter sobre as mudanças digitais. O ano de 2017 fechou de forma positiva para o trânsito de Teutônia. O número de acidentes diminuiu. Foram 119 ocorrências a menos do que em 2016, uma redução de cerca de 34%. Os dados são da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual. Para reduzir ainda mais o número de acidentes, a Prefeitura planeja para esse ano o início das rótulas fechadas na ERS 128, nos trevos de acesso aos bairros Canabarro e Languiru. E agora falamos da previsão do tempo. Amanhã, a massa de ar seco que atua sobre o estado confere mais um dia ensolarado para a região. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. Em Dois Lajeados, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 30. Já em Bom Retiro do Sul, as marcas ficam entre 17 e 32 graus. E a seguir, na retrospectiva, uma reportagem sobre o seminário do programa Vida Mais Viva Sem Álcool. Nós já voltamos. Membros da comissão organizadora da 21ª Expovale definiram como estratégia um plano de trabalho por áreas, entre elas a segurança, atrações culturais, comercialização e infraestrutura. Além disso, um projeto elaborado pela Prefeitura prevê o nivelamento do terreno da área externa até a cerca na Avenida Alberto Miller para melhorar o espaço dos expositores. E também a construção de um novo pórtico de acesso. A Expovale 2018 acontece entre os dias 9 e 18 de novembro no Parque do Imigrante. No final de semana, que antecede o Carnaval, vai ser feita mais uma edição do passeio Caminho das Cascatas, em Progresso. O evento vai ser entre os dias 10 e 11 de fevereiro. O investimento é de R$ 295 por pessoa, incluindo todas as refeições, pernoites em hotel, transporte entre os municípios, turismo de aventura e entrada nas propriedades. Na segunda matéria de retrospectiva de hoje, você vai ver como foi o terceiro seminário do programa Vida Mais Viva Sem Álcool. O tema do ano passado foi Conectando as Redes de Proteção, Perspectivas e Desafios. O evento ofereceu palestras e networks voltados à discussão de práticas pedagógicas em saúde e jurídicas relacionadas ao consumo precoce de bebidas alcoólicas.
O seminário do programa Vida Mais Viva Sem Álcool começou ontem com a palestra da presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, o Vida Urgente. Durante o dia de hoje, uma peça teatral e outras palestras fecham a edição de 2017. Nós estamos começando a trabalhar o tema da prevenção de uma forma lúdica e com isso a mensagem é transmitida de jovem para jovem, com uma eficiência mais grande, e com isso a gente espera também que isso se multiplique e que nós tenhamos sim, uma juventude que consiga se divertir, se alegrar, mas sem que o álcool seja a ferramenta principal de encontro e entretenimento. A presidente do Vida Urgente também conversou com cerca de 800 jovens que estavam no Teatro Univates. Passou a aumentar os índices de atropelamento de jovens, de 14, 15, 19, 25, porque as pessoas vão caminhando, mandando WhatsApp, mensagem, ainda com fone no ouvido. Então a gente fica surdo e cego. Depois da esquete, começaram as atividades para os acadêmicos e docentes da universidade, comunidade escolar de Lajeado e profissionais de áreas como educação, saúde e assistência social. Começamos os painéis temáticos na área da educação, saúde e segurança pública, em que serão discutidos aí sim com o público de formador de opinião, professores, assistentes sociais, psicólogos, médicos, advogados, policiais, formas de enfrentar essa problemática de uma maneira adequada, com métodos e metodologias mais aprimoradas ao público que se destina, que é a criança, adolescente e suas famílias. Um projeto inovador que difunde o conhecimento multidisciplinar sobre os malefícios que o álcool causa à criança e ao adolescente e incentiva as boas práticas das organizações públicas e privadas na prevenção do uso e consumo precoce de álcool. A próxima ação do projeto é o concurso cultural. Uma outra ação do Vida Mais Viva que vai trabalhar justamente isso, a prevenção de uma forma lúdica, em que o próprio aluno elabora a peça teatral, a música, o teatro, o vídeo e a dança, em que o tema principal é prevenção. E para isso ele teve que pesquisar, ele teve que se organizar, e isso sim faz prevenção, porque o aprendizado não é apenas uma informação, mas é uma informação assimilada. E isso que nós esperamos fazer com o público-alvo. O Lajeadense marcou para sábado, às 5 da tarde, mais um amistoso preparatório para a divisão de acesso. O jogo vai ser na Arena Alve Azul e o valor do ingresso é 1 quilo de alimento não perecível ou R$ 5,00. A estreia do clube no Campeonato Gaúcho vai ser dia 4 de março, em casa, diante do Pelotas. E nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.